dance in the bed, I can die for you. Turn in your back and dance for me. Jump out again, bring it to back. Turn up, turn up, turn up, turn up. Where you dance in the bed, I can die for you. Turn in your back and dance for me. Jump out again, bring it to back. Turn up, turn up, turn up, turn up. Where you dance in the bed, I can die for you. Turn in your back and dance for me. Jump out again, bring it to back. Meu nome é Ana Luísa, eu sou natural daqui de Vitória da Conquista. Eu me considero uma mulher negra. Atualmente eu curso agronomia e trabalho como transista. Meu primeiro contato com as tranças ela foi mais ou menos em 2015, por aí. Foi quando eu fiz meu primeiro cabelo e foi transformador para mim. Em questão de autoestima, né, me sentir bem, porque eu passei um longo período não sendo confortável com o meu cabelo, entende? Então, a oportunidade das tranças me deu mais identidade para quem eu sou. Mais ou menos 2018, por aí, depois que a minha filha nasceu, né? Foi uma oportunidade de ter um trabalho que eu conseguisse conciliar a maternidade e, né, ter uma forma de ganhar o dinheiro e me manter e tudo mais. Eu me chamo Raíssa, sou moradora de Vitória da Conquista, no bairro Guarani, e desde então é lá que eu atuo, tenho 20 anos. Meu primeiro contato com as tranças foi depois que eu assisti um filme, fui pegando minha irmã, minhas primas, fui fazendo trança, meus amigos eu chamava para fazer, depois eu comecei a cobrar R$10 por trança e pegava minha maletinha e ia fazer as tranças em todo mundo. Minha irmã foi e falou assim, você precisa começar a trabalhar com isso. Meu nome é Bruna Larissa, eu tenho 35 anos e eu sou natural de Vitória da Conquista. O meu primeiro contato com as tranças foi na pandemia, na minha casa. Inclusive, foi lá também que eu comecei a atender. Eu trancei a mim mesma, eu já gravava alguns vídeos no Instagram. Eu apareci com as tranças na rede social, as pessoas começaram a perguntar. E eu falei, se vocês quiserem trançar, pode trazer o material para eu ver se eu faço melhor do que eu fiz em mim. E aí eu comecei a trançar algumas meninas de início para passar o tempo e para aprender algo novo. E depois virou a minha profissão. Então, eu já tinha passado pela transição capilar. Inclusive, não passei de trança, eu cortei logo o cabelo de umzinho. Se eu soubesse, se eu tivesse conhecimento, né, dessa possibilidade, talvez eu não teria cortado o meu cabelo. Mas eu comecei a usar tranças com 30 anos. Tenho 25 anos, sou natural de Vitória da Conquista. Atualmente eu sou transista há 4 anos e sou também estudante de psicologia. Meu primeiro contato com as tranças foi ainda muito pequena, quando eu tinha em volta de 8 a 10 anos. Algumas tias minhas faziam trança escama de peixe, trança embutida nas filhas dela. E a minha mãe também ficava me incentivando a aprender, né, fazer a trança para fazer no cabelo dela e das minhas bonecas. O momento, né, que eu me reconheci como transista foi a partir do momento que eu trabalhava como CLT de segunda a sexta e nos finais de semana eu direcionava para ser transista. E eu comecei a perceber que eu ganhava mais no final de semana do que trabalhando como CLT. Eu me chamo Cleusa, moro em Vitória da Conquista e tenho 58 anos. Meu primeiro contato com as tranças foi a partir de um show que eu vi
de Margarete Menezes, de Marinês, e fiquei assim encantada com os cabelos, com as tranças, com miçangres nas pontas, e fiquei assim curiosa para fazer, entendeu? A primeira vez que meus cabelos foram trançados foi através de mim, foi tentando e saiu alguma coisa. Eu comecei a trançar em média 16, 17, 18 anos por aí, né? A partir daí não parei mais. Meu nome é Tainara Gonçalves dos Santos, tenho 30 anos de idade, faço parte do primeiro quilombo urbano daqui de Vitória da Conquista, do terreiro de Xangô, do Beco de Vodou. É minha bisavó que faleceu, hoje lá é tombado o nome dela, hoje lá não é um beco, é uma rua, já é registrada, tem CEP e tudo, aí chama Beco de Vodoula, porque é uma rua que só mora parente. E nesse beco tem um terreiro que é de minha tia, que faleceu, deixou para a filha dela e tá aí. De 10 anos que eu venho com esse percurso de querer aprender, só que na minha época nós não tínhamos condições de pagar um curso, né? Não tinha ninguém para ensinar. Nós aprendemos, eu mesmo aprendi na marra. Aí eu fui pedir meu pai que ele comprasse uma boneca careca para mim, e ele comprou. Nessa época a boneca custou, acho que foi R$20, R$30, não foi mais do que isso. E eu costumava cortar, picotar aqueles pedacinhos de pano bem fino e falava com minha mãe, bota aí na internet para me ver. Aí ela colocava e eu ia fazendo a boneca. Não dava certo. Destrançava, fazia de novo. Quando eu via que estava melhorando, meu modelo era minha mãe. Depois foi sendo minha irmã, foi sendo minhas tias. E assim foi passando de geração. Hoje eu tenho para mais de 8 alunos que eu já ensinei. A primeira pessoa que eu transei é a minha irmã. A primeira pessoa que eu transei foi uma amiga. Foi 2 clientes que trabalhavam em um hospital. A irmã de uma amiga minha. Ela foi minha primeira cliente. Meu modelo era minha mãe. Eu já sofri muitos preconceitos com a minha profissão como transista hoje. Muitas pessoas ainda não enxergam como uma profissão. Me perguntam, né? Ah, mas você não vai procurar um trabalho de carteira assinada? Ah, mas você só faz isso? Até hoje eu escuto algumas piadinhas de pessoas mandando eu entregar currículo em algumas lojas que estão precisando de funcionário. Algumas pessoas perguntam se eu só faço trans, se eu trabalho com o quê. Acho que está muito ligado ao preconceito, né? Em relação a quem somos, o nosso tipo de cabelo, né? O tipo de arte que a gente está fazendo. Ainda é uma coisa que vem muito enraizada. As pessoas duvidam muito da gente, criticam o nosso trabalho, muitas vezes. É difícil falar sobre. Mas a gente aprende a lidar, de certa forma, né? Porque fácil nunca vai ser. Essa semana eu ia atender, estava na faculdade, né? E o meu curso ele é composto majoritariamente por pessoas brancas. Me questionaram com o que eu trabalhava. Eu falei que eu sou transista. E a pessoa nunca ouviu falar. Então a gente tem que explicar e contar e tudo mais. É uma coisa bem comum, bem comum. Não é visto como uma profissão ainda, sabe? A gente não é reconhecido. Como eu sou mãe solo, esse dia das tranças dá para você se manter? Respondi para ela sim. Eu já fui considerada a neguinha de trança, a neguinha de cabelo de corda. Eu já fui aquela neguinha que queria ser boa, mas não passava de uma transista. Transista não, que era trançadeira, o povo chamava a gente de trançadeira. Popularizar sem conhecimento não leva ninguém a lugar nenhum, né? É muito fácil uma branca chegar e falar, eu quero trançar o meu cabelo e ter ele como um penteado, mas ela não conhece a nossa história, sabe? Ela não conhece o peso de carregar as tranças, entendeu? Faz 3 tranças no cabelo, esse povo é da macumba. Eles não reconhecem, é negra, isso aí é um visual, é bonito. Não. Você mora em favela, vestiu uma roupa branca, tá com o cabelo trançado, é macumbeira. E as pessoas, elas não têm noção do quanto a gente dedica para aquilo ali, o quanto é levado em consideração. Muita gente acha que é só chegar ali e trançar e acabou, só isso. Mas não é. Existem muitas mais outras coisas por trás disso. E às vezes, quando a gente bota o valor real do nosso trabalho, a cliente ela não vem. Até porque a gente leva tempo, tem tranças que levam 8 a 12 horas de relógio e a gente termina cansada, exausta, mas o trabalho está impecável e às vezes as pessoas não olham como arte. Hoje eu enxergo o mercado das tranças como algo muito promissor e que tem crescido muito.
existe uma área muito grande, né, na questão de cabelos orgânicos. As pessoas hoje estão investindo bastante nisso, então eu acredito que é um mercado que só tem a crescer. Que é um mercado bastante amplo hoje, ele está crescendo bastante, né? Gera muita oportunidade para outras mulheres pretas. E o fato de que cada vez mais a gente se aceita, né? Se reconhece, se sente bonita com as tranças, a gente busca mais cuidar do nosso cabelo. Tanto antes como hoje, eu acho um mercado maravilhoso. Basta que você saiba trabalhar e você saiba ter qualidade. Falo de qualidade, não é qualidade no trabalho da trança em si, mas a qualidade na sua forma de atender o seu cliente, a qualidade na sua forma de manter aquelas 4, 5, 2 horas com o cliente. Nunca é justo o que a gente recebe depois de 4, 5 horas de trabalho. Depende muito de cabelo, depende muito de material, mas só digo uma coisa: vivo disso há mais de 20 anos. Vivo e vivo bem há mais de 20 anos. E o justo quem faz é você. Você tem que valorizar o seu trabalho. Ah, mas fulano ali está fazendo por R$ 50. Se seu valor é R$ 100, então valorize com seus R$ 100. Basta que uma pessoa só te valorize. Isso já é o bastante. Rapaz, tem que trabalhar, né? Quem trabalha tem. Se não trabalhar, não tem. Para mim também tem a questão das trancistas de se reconhecer como profissional, a dificuldade que algumas têm, eu super entendo. Existem alguns bloqueios, né, por conta de tudo que a sociedade construiu para as pessoas negras. Então, a maioria das meninas, elas se sentem culpadas por cobrar um valor justo de outras pessoas negras e acabam desvalorizando o próprio trabalho, a sua própria mão de obra. Eu acredito que eu trabalho sim com o valor justo do que eu entrego, porém nem todo mundo está disposto a pagar aquilo que eu direciono ali. Algumas pessoas procuram trancistas iniciantes, trancistas que cobram mais barato, que ainda não tem aquele olhar empreendedor que não sabe precificar o seu preço. Uma das principais barreiras para que as pessoas reconhecessem as trancistas como profissional é pela questão de tranças, né? A gente trabalha com algo ancestral, com algo que veio do nosso povo preto. A gente está passando conhecimento a partir das tranças. E a gente, às vezes, ensina muita coisa para as nossas clientes, né? Enquanto a gente está ali tendo um diálogo, falando sobre as tranças, sobre os penteados, de onde eles vieram e tudo mais. Eu acho que, de certa forma, a gente é, sim, um agente cultural. A ancestralidade na minha vida é muito forte. Não só na minha, como toda a minha família. Nós vivemos a ancestralidade. A ancestralidade vive dentro de nós. Quando eu comecei, uma prima minha, né, ela trançou pela primeira vez porque ela estava passando pela transição. A gente era muito nova, ainda não trabalhava, não tinha um trabalho fixo ainda, ela tinha 14 anos na época. E ela queria muito trançar o cabelo dela porque a autoestima dela estava muito abalada, porque ela estava passando pela transição, cortou o cabelo muito curto. Então, eu nunca tinha feito um box braid. Mas eu falei pra ela, eu vou ver alguns vídeos, né, no YouTube, e você vai comprar o material e a gente vai trançar seu cabelo. Com o dinheiro, comprou o material e ali saiu a minha primeira box braids. E também como transformou a vida dela ali naquele momento, né? Ela passou todo aquele período de transição usando tranças que eu fiz no cabelo dela. E eu não sabia, né, o quanto eu estava ajudando ela. Uma cliente minha chegou com aquela doença, alopécia, e tinha algumas partes que tava sem cabelo totalmente. E aí a gente camuflou, né, com a trança, fiz uma trança linda. E aí ela olhou no espelho, chorou e eu chorei junto. Eu falei, meu Deus do céu, eu fiz uma pessoa se emocionar. E desde então ela sempre faz tranças porque ela falou assim, é a minha identidade. Está muito entrelaçado isso, né? Porque quando a gente termina e elas se olham no espelho, elas se sentem muito bem. Tem muitas que elas associam a trança com a beleza, né? As que ainda não se identificam com o próprio cabelo. Então a gente está ali realmente auxiliando nesse processo. As pessoas têm muita dificuldade de entender que isso vale dinheiro. Eu quis muito mostrar, né, o quanto o nosso trabalho muda a vida das pessoas, o quanto melhora a autoestima, o quanto ajudava na transição. Me reconheci como transista a partir do momento que eu vi as pessoas precisando do meu trabalho e quando eu vi a transformação que o meu trabalho fazia na vida delas. Se todo mundo se juntasse e trançasse uma negralhada, juntasse, fizesse um bocado de trança e andasse, parasse de fazer isso aqui no cabelo e usasse realmente o black, o sarará, a maioria já tinha acabado esse racismo, né?
tenho orgulho de dizer que transformei muita gente, transformei muita mentalidade, transformei a forma das pessoas agir. Eu fiz com que muita gente perdesse o preconceito. Foi quando eu vejo que, através de mim, muita gente deixou de alisar o cabelo, muita gente doente, eu já tive pessoas doentes, com sequelas gravíssimas, que eu consegui renovar aquela pessoa. Então, eu me acho, assim, uma pessoa, um agente de transformação mesmo. Eu deixei meu cabelo alisar depois que eu fiz santo, que eu raspei no candomblé. Eu ficava com vergonha do cabelo de todo mundo crescer e o meu não crescia. Falei, eu vou descer lá embaixo e vou comprar um trem para ver se estica. Fui passando, fui passando. Aí ele foi saindo da raiz. Saía um pouquinho, fazia uma bolinha, eu passava e ele esticava um pouquinho. Aí eu não mexi mais. Aí eu boto minhas tranças quando eu vou viajar para algum lugar que tem rio, que tem esses negócios, eu deixo. Mas aqui não é produto. É a escova, porque eu sou sarará, né? Eu já falei, a maioria das vezes não tem condições de comprar o creme, né? Fazendo uma trancinha vai pro fim do mundo. Mas ali ainda na adolescência, eu via ali que o cabelo bonito era o cabelo esticado, então eu tinha secador, tinha prancha de cabelo, e meu cabelo sempre foi utilizado escovado. Porém, chegou um momento ali, quando eu tinha meus 18 anos, eu vi que para incentivar algumas primas minhas que estavam passando pela transição, eu comecei a pesquisar como é que eram as finalizações do cabelo cacheado, e ali eu me reconhecia. Eu tinha 30 anos quando eu comecei a usar tranças, né? Então, eu já tinha passado pela transição capilar. Inclusive, não passei de trança, cortei o cabelo do Joãozinho. Se eu soubesse, se eu tivesse conhecimento, né, dessa possibilidade, talvez eu não teria cortado o meu cabelo, mas eu comecei a usar tranças com 30 anos. Com o meu cabelo, já sofri preconceito. Uma vez eu fui trançar uma moça na casa dela. E quando eu cheguei, o pai dela falou assim: você penteia seu cabelo? Seu cabelo entra água? Seu cabelo... você faz essas coisas no seu cabelo também? Aí falava com a menina: por que você quer fazer essas coisas? Você vai ficar igual ela. O processo de aceitação e de se identificar, se reconhecer, se sentir bonita, né? Ajuda muito. E populariza mais. Então, às vezes, uma mulher preta, ela vê outra com uma trança bem bonita, e aí ela fala, nossa, será como eu me sentiria com aquele cabelo? E assim vai indo, acho que é um processo, realmente. Nunca alisei meu cabelo. Meu pai, ele é um homem preto, né, e minha mãe é uma mulher branca. Mas o meu pai preto, ele nunca deixou eu alisar o meu cabelo. Eu cresci com o meu cabelo cacheado, né? Não vou dizer que foi fácil, porque assim, eu estava sempre cercada de pessoas com cabelo liso. E eu olhava pra mim e eu falava, caralho, eu queria ter aquele cabelo, eu queria me sentir daquela forma. Eu agradeço a ele por isso, por mais que não tenha sido fácil, que tenha tido um período em que eu vivia com meu cabelo preso, né, por não me reconhecer. Mas eu agradeço, ele foi importante para mim, ele é importante para mim. Que eu considero de um direito trabalhista para minha área, valorizar todas as trancistas, ter uma lei que considere uma transista uma profissão remunerada, que tenha uma aposentadoria legal, que tenha uma valorização legal. Porque, infelizmente, transista é como se fosse nada. Aqui dentro da cidade não tem tipo assim, igual eu já falei, uma CUFA que pode dar apoio às transistas de Vitória da Conquista. Igual tinha de Salvador, que eu achei apoio. Se a maioria das transistas daqui de Vitória da Conquista achasse um apoio igual eu achei, o sobreviver das transistas seria melhor. A gente não é valorizado como artistas, né? A gente é valorizado ali como uma cabeleireira. Um direito, né, trabalhista para a transista seria o seu INSS direcionado para a transista mesmo, porque hoje o meu INSS está com área da beleza, com salão de beleza. Eu acredito que a nossa área de trabalho, primeiramente, precisaria ser reconhecida, né, a profissão como transista mesmo, para a gente ter direito a férias, aposentadoria. Atualmente a gente faz parte do meio, né, mas não é como transista. Eu mesmo faço parte como cabeleireira. Eu não sou cabeleireira, mas eu acredito que a nossa profissão teria que ser reconhecida para entender os riscos que a gente corre e poder atender.
Ai, eu tive tantas vivências, tantas situações. É nostálgico falar. Eu me senti confortável, entende? É como estar em casa, a oportunidade de trançar outra mulher negra, de gerar autoestima para ela, né? E ouvir a história dela. Você também é psicólogo ao mesmo tempo que você está ali trabalhando. Você é um ouvinte, você abraça ela. Então, são muitas vivências durante esse processo. Quando eu comecei a trançar, teve um evento aqui da Consciência Negra, aqui em Vitória da Conquista, onde eu fui uma das representantes de tranças e vieram pessoas de Salvador. Chegando lá, essas pessoas o tempo todo discriminando. E aquilo ali foi assim, o tempo todo eles me boicotando. Inclusive, uma das trancistas me disse que tinha um estúdio em Salvador, um estúdio chique, que atendia artistas do mundo inteiro. E eu fiquei assim, meio cabisbaixo, porque eu só atendia em um espaço em minha casa, tinha uma cadeira e um espelho e minha arte. Quando eu fui para Salvador, chegando lá, fui para o Olodum, onde minha amiga me levou até a transista, né? Porque eu fui para tomar um curso, eu fui para trançar o meu cabelo. Moço, a transista era exclusivamente a mesma que me falou que tinha um espaço chique, isso e aquilo. Ela trabalhava em um quartinho que tinha um espelho daqueles laranjinha, quadradinho na parede, colado de cimento, um banco e uma lata de tinta. Lata essa que eu fiquei sentada para trançar o cabelo e elas ficaram no banco. Eu voltei sabendo que eu realmente estava no lugar certo, porque não se deve deixar ninguém apagar seu brilho. Teve uma vez que eu peguei uma box braid para fazer. Não sabia trabalhar com jumbo ainda. E quando foi para mim finalizar essas tranças, eu não sabia finalizar. E aí eu tentei de uma maneira que não foi. E as tranças desfizeram todas. Aí eu passei um constrangimento, fiquei com vergonha. Falei, não vou mais trabalhar com tranças. Quero parar, não dá para mim, eu não sei, eu não vou aprender. Falei, não quero mais. Aí eu fui, minha irmã me incentivou. Aí eu fui tentando nela. Fui fazendo nas minhas primas também. Depois que eu vi que eu estava 100%, falei, vou fazer de novo em outras pessoas. Eu desejo que vocês sejam muito humildes, sejam muito profissionais, pacientes. Quando não se tem paciência, quando não se tem humildade, quando não se tem uma empatia com o cliente, com as pessoas que vão até você, infelizmente, você não será um profissional de ponta. Esse transista que está começando agora, não desanime, não é fácil, que não desanime, que cada vez mais vai indo para frente, não deixa o povo falar, porque no começo fala, ó, ali eu vi uma transista que trançou melhor do que você. Falo para essas galeradas, né, que tá entrando agora, que eles não desanimem, não importa, seja homem, seja mulher, seja o que for, não desanime, siga em frente e bola para frente. Cada vez mais a gente deve se reconhecer, se abraçar enquanto mulher preta, amar o nosso jeitinho, o nosso cabelo, acreditar em quem a gente é, em quem a gente pode ser. A gente sempre pode alcançar os nossos objetivos, os nossos sonhos. Todos eles são válidos e a gente é forte o suficiente para conseguir fazer o que a gente quer.